Olá! Hoje vamos iniciar nosso quarto vídeo falando sobre o que a palavra diz sobre Jesus, e eu quero liberar hoje mais 3 chaves que a Bíblia fala sobre Jesus. Amém? Jesus, ele é a vida. Jesus é o caminho. Jesus é o próprio Deus manifesto em carne e hoje glorificado, sentado à direita do Pai. E hoje eu quero falar algo com vocês que está aqui em João 1:29, que diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o sacrifício vivo. Jesus é o sacrifício vivo que tira o pecado do mundo e purifica o mundo. Não há outra maneira de um mundo ser purificado se não for mediante Cristo Jesus, se não for mediante a multiplicação dos justos. Como nós nos tornamos justos? Nós nos tornamos justos quando nós recebemos Cristo Jesus em nossas vidas e entramos dentro daquilo que Ele nos ensina, daquilo que Ele nos conduz através do seu perfeito amor. Nós podemos ser pessoas com caráter, sim, que carrega princípios e que carrega valores que nos são passados, e podemos ter caráter excepcionais e muitas das vezes não crer em Jesus. Mas isso não nos faz sermos justos. Nós nos tornamos justos diante da palavra quando nós recebemos Jesus e reconhecemos o sacrifício dele na cruz. E assim nós nos tornamos justos. Eu posso ter uma vida em que eu pratico princípios e valores que me dão resultados, mas a verdadeira justiça, nós só somos justificados mediante Cristo Jesus. Eu posso ter uma vida em que eu aplico princípios, valores, faço obras, mas isso não significa que eu me tornei injusto. Isso não significa que eu sou salva, que vou viver a eternidade. Isso não me garante. O que me garante a salvação, a palavra é bem clara com relação a isso. Só quando eu reconheço Jesus, só quando eu reconheço o sacrifício dele na cruz. Nós vemos aqui também que em João 1, do versículo 1 ao 5, diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Amém? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Esses versículos aqui do 1 ao 5 de João 1 é bem claro com relação a isso. Jesus, ele é o próprio Deus. Desde o princípio, quando o mundo foi formado, quando o mundo foi criado por Deus, né? Ele participou de tudo, ele estava com Deus, ele é o próprio Deus, com a função de quê? Com a função de vir na terra, né? Se sacrificar por nós e nos reconciliar de volta com ele mesmo, sim, com ele mesmo. E nós temos muitas dificuldades às vezes de ter esse entendimento, de entender que Jesus
Jesus, ele é o próprio Deus com a função de trazer a redenção, né? De trazer a reconciliação, né? Hoje somos salvos por Ele mediante a graça, mediante o seu amor, né? Um amor de sacrifício, um amor de entrega, sem querer nada em troca. Ele se sacrificou por nós. E quando nós somos envolvidos pelo amor de Cristo Jesus, aquilo que Ele nos ensina não é penoso, não é doloroso, não é sacrifício, né? É algo maravilhoso, é algo que nada mais te preenche, nada mais te alegra, a não ser quando você caminha com Ele. Se você vai a um lugar e Ele está com você, você está feliz. Mas se você vai a um lugar e Ele não está com você, você se sente incompleto. Amém? É isso que Jesus, Ele nos traz. Ele nos preenche, né? Ele nos dá tudo que às vezes nós andamos buscando e não encontramos. Por mais que sejamos pessoas de caráteres excepcionais, pessoas que têm tudo e ainda falta. Por que falta? Porque sinto isso, porque eu não tenho o mais importante, que é Jesus na minha vida. Aqui em Hebreus, no capítulo 9, do versículo 27 ao 28, também diz o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Jesus, ele é o sacrifício vivo dado por Deus em amor a nós. Ou seja, o próprio Deus se deu em sacrifício por amor a nós. Por amor a nós. Sim, ele se entregou por amor a nós. E nós ansiamos, né? Nós ansiamos, todos nós vamos passar, como eu disse no vídeo anterior, se eu não me engano foi no vídeo 3, com esse mesmo tema. Eu falei sobre isso, nós todos vamos passar pela morte física, o nosso corpo ele vai morrer, mas o que nos dá direito aqui é o direito à vida eterna, uma vida eterna, não existe, é muito difícil a gente entender isso, né? Porque às vezes a gente está tão atraído e andando naquilo que os nossos olhos físicos veem, aquilo que o nosso corpo sente, né? O que a matéria sente, e nós não conseguimos ver além disso. Mas existe algo dentro de você, que é o seu espírito que está ali, ou ele está vivo ou ele está morto, né? E a sua alma ali, ela anda angustiada porque falta algo. Quando o nosso espírito está morto, a nossa alma ela padece porque ela sente, ela fala, tem algo errado. Então por isso a gente está sempre buscando se encher de algo e nunca está preenchido, né? Porque o nosso espírito está morto, e o espírito só pode viver, ele só pode viver mediante Cristo Jesus, mediante ao amor de Cristo, né? Quando sentimos o amor dele, quando o aceitamos, quando nos entregamos a ele, quando entregamos nossos corações, é como se o Espírito nascesse, né? E vivesse. Assim, você vai ver ali na passagem, quando Nicodemos, ele questiona Jesus, né? Nicodemos era um fariseu, um doutor da lei ali, e ele conversando ali, ele questiona Jesus, ele fala assim: Jesus, mas como assim eu vou nascer de novo, eu sendo já um homem velho, né? Aqui quando Jesus ele explica para ele o nascer de novo, é nascer do Espírito, porque o nosso espírito sem Cristo Jesus, ele já estava condenado à morte, ele já estava morto, né? E quando eu recebo Jesus, o meu espírito ele vive, ele acende, ele nasce, e assim ele passa pelos períodos, né? A nossa vida espiritual, o nosso espírito, ele caminha, né? Você é um bebê, você bebe leitinho ali, alimenta com leite, depois você vai crescendo, vai comendo um alimento mais sólido, até você estar maduro, né? O seu espírito estiver maduro ali, né? Você está em constante crescimento, o seu espírito está crescendo, né? E você me pergunta assim, como que eu alimento, né? Como que é essa questão? Essa questão
quando eu alimento de Cristo, quando eu alimento, como que eu alimento o meu espírito? Quando eu recebo Ele, eu começo a ter uma vida de oração, eu começo a ter uma vida de meditação na palavra, de leitura, eu ando em comunhão com os irmãos, e ali eu vou enchendo, eu vou fortalecendo o meu espírito, né? Aqueles que têm o desejo do batismo do Espírito Santo ali, quando eu sou batizado no Espírito Santo, eu também alimento o meu espírito, né? E vivo numa constante busca de amadurecer espiritualmente, alimentando o meu espírito e fortalecendo ele, para que ele fique num constante crescimento. E então Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus que se manifestou e em sacrifício de amor nos trouxe a vida e a vida eterna. Amém? Essa é as 3 chaves que eu queria liberar para vocês. Jesus é o sacrifício que tira o pecado do mundo. Jesus é o próprio Deus manifesto em carne, trazendo vida a nós e vida em abundância. E Jesus, ele é a vida, e sem ele já estávamos condenados à morte. Na verdade, esses 3 versículos, essas 3 chaves se englobam em um só, né? Jesus é a vida. Vamos orar. Amém? Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos. Eu te peço perdão pelos nossos pecados. Pai, eu te peço que diminua eu para que Tu cresças, Senhor, menos de mim e mais de Ti. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Tu és aquele que vive e reina, Tu estás no controle de tudo. Pai, eu venho te pedir, Pai, derrama Teu poder, Tua Shekinah, Teu amor. Pai, vem, traz, refrigera a nossa alma, Paizinho. Nós queremos nos render a Ti, Jesus. Nos ensina, dia após dia, a nos render a Ti, Papai. Nós queremos nos render ao Senhor. Pai, Tu és aquele que vive e reina, Papai. Tu és aquele que vive e reina, Senhor. Nós queremos ser envolvidos no Teu amor, Pai. Vem com cordas de amor, Paizinho. Enlace-nos, Senhor. Nos esconda na sombra das Suas asas. Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente há de ser. Papai, nós desejamos a Ti. Papai, nós Te desejamos, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Pai. Tu és, Senhor, o próprio Deus. Tu és, sim, Senhor, Tu és o único. Tu és Yahvé, Senhor. Tu és El Shaddai. Tu és Nissi. Tu és Shalom, Pai. Não há outro, não há outro, não há outro Deus. Não há, não há. Jesus, nós Te amamos. Nós entregamos o nosso coração a Ti. Vem, vem sobre nós, Pai. Nós Te pedimos, vem nos encher de Ti, Senhor. Nós Te amamos. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe, você tenha um dia cheio da presença do Senhor. Não sei em que momento você vai ver esse vídeo, mas que você hoje venha ser fortalecido, que você hoje venha ser renovado, amém? Que o Senhor venha trazer sobre você um renovo especial. Você venha ser cheio, cheio, cheio da presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe.